Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai fazer uma exploração fascinante. Uma daquelas que realmente muda a nossa forma de ver as coisas, sabe? Vamos mergulhar fundo na história e na sociologia humana, baseados no trabalho profundo e revolucionário de Humberto Maturana e Gerda Verdenzoller. Prepara aí, que o papo é denso, mas muito revelador. Para começar, pensa um pouco nesta pergunta. Será que os seres humanos são naturalmente programados para competir e guerrear? Ou isso é só um tipo de, digamos, conversa que a humanidade aprendeu a repetir ao longo dos milênios? É exatamente esse mistério gigante que a gente vai desvendar agora. Sem rodeios, vamos direto para a essência dessa questão. Bom, vamos mergulhar nisso. A base de toda essa nossa exploração está na obra fundamental Amar e Brincar, do Maturana e da Verdenzoller. Tudo que a gente vai debater e organizar aqui sai direto das páginas desse estudo. É lá que eles dissecam os fundamentos esquecidos do que realmente significa ser humano. Parte 1. Emoção, linguagem e cultura. A anatomia da cultura. O texto traz dois conceitos geniais para a gente entender: o linguagear e o emocionar. A ideia é que a nossa existência acontece inteiramente nesse espaço de relação. É um fluxo de ações que se entrelaça com um fluxo constante de emoções, criando o que eles chamam de conversação. E olha, não é só sobre falar palavras da boca para fora, tá? É sobre a maneira super complexa como a gente convive e coordena as nossas atitudes no dia a dia. E aí a gente chega nessa frase central, que é um verdadeiro soco no estômago. A emoção define a ação. O que o estudo aponta é que, muitas vezes, nossos superargumentos racionais são só um disfarce, sabe? Uma capa intelectual para esconder a base emocional que realmente está no comando do nosso comportamento. A emoção é o cenário principal, indiscutível, de onde nascem absolutamente todas as nossas ações. Então, se a vida é essa conversa contínua misturada com as emoções de um grupo, a conclusão do livro é incrível. Uma cultura é basicamente uma rede fechada de conversações. A grande sacada aqui é a seguinte: uma cultura só muda de verdade na raiz quando as emoções lá do fundo, aquelas que guiam o nosso papo diário, também mudam. Faz todo sentido, não acha? Parte 2. A harmonia da era matriística. Dando uma olhada nessa linha do tempo, a gente encontra um baita mistério histórico. Como é que uma era cultural tão diferente deu lugar a outra de forma tão agressiva? A gente vê a Europa paleolítica matriástica rolando super bem, até começarem as invasões pastorais indo-europeias lá por volta de 6.000 a.C. Isso desencadeou um processo brutal que formou a era patriarcal moderna, que é, bom, o sistema onde o mundo opera hoje. E o mais legal é que isso não é só teoria ou especulação, não. Tem muita evidência arqueológica sólida, baseada nos achados de pesquisadores como Maridia Gimbutas, nas regiões do Danúbio, Balcãs e Egeu. Sabe o que eles escorriram nessas sociedades agrárias antigas? 0 assentamentos fortificados. Nenhuma diferença de classe ou hierarquia nos túmulos. Ninguém usava arma como enfeite ou símbolo de status. A vida era simplesmente outra. A espiritualidade era basicamente celebrar a harmonia na própria vida cotidiana. Mas calma lá, a gente precisa fazer uma distinção super importante aqui. Matrístico não é a mesma coisa que matriarcal, de jeito nenhum. Um sistema matriarcal seria só inverter a pirâmide de poder, com as mulheres lá no topo mandando e controlando tudo. Já a sociedade matrística é muito diferente. É sobre cooperação real, sem hierarquia. O texto chama isso de uma rede fundamentada na biologia do amor. Aceitação, parceria com o meio ambiente, e nada de um grupo dominando o outro. Parte 3. O ponto de virada patriarcal. Agora, a pergunta que não quer calar e prende a nossa atenção para a próxima tese é exatamente esta. Como foi que uma cultura focada na harmonia virou um ecossistema obcecado por controle, hierarquia e guerra? A resposta elaborada pelos autores é fascinante. Tem a ver com uma micro-história super específica sobre a origem prática das emoções patriarcais. E olha que detalhe interessante. O patriarcado não começou como uma questão primária de gênero. O marco zero foi a mudança pastoril. Começou no exato momento em que o ser humano pré-histórico deixou de simplesmente seguir os rebanhos migratórios e decidiu: opa, esses animais agora são minha propriedade particular. Antes de tudo, foi uma mudança emocional profunda na forma como a humanidade passou a lidar com a ideia de posse. Parte 4. O lobo como o inimigo. Vamos ver como isso se desenvolve passo a passo em uma verdadeira reação em cadeia emocional.
Primeiro vem o ato material da apropriação do rebanho. Daí surge a necessidade de defender essa propriedade, o que significa excluir e expulsar o lobo do ambiente natural dele. No passo 3, como consequência direta, nasce uma emoção nova e pesada na história humana: a inimizade sistemática. E por fim, para defender esse rebanho todo e garantir segurança, ter mais filhos ganha um status de ferramenta de trabalho. Estava instaurada a lógica da dominação. Isso mostra perfeitamente a polarização absurda que rolou dentro da mente humana. Existe uma diferença colossal e filosófica entre caçar e matar. No modelo matrístico antigo, caçar era um ato sistêmico, de equilíbrio. Rolava um sentimento de pertencimento e até de gratidão pela vida que alimentava a tribo. Mas matar um lobo que se aproximava do rebanho. Aí a lógica era simplesmente eliminar uma ameaça. A motivação deixou de ser a gratidão e passou a ser o orgulho de estabelecer a ordem e proteger a propriedade. O que antes era natural virou definitivamente o inimigo a ser abatido. O texto mostra como esse comportamento gerou um efeito cascata desastroso. Aquela emoção original de se apropriar dos animais se espalhou rápido por toda a existência. Nasceu uma insegurança constante. A humanidade perdeu a confiança de que a natureza iria prover de forma espontânea. Esse medo empurrou a gente por uma necessidade de acumular cada vez mais, de aumentar o rebanho a qualquer custo. E com isso, tragicamente, começou o controle e a apropriação dos próprios indivíduos, além de um controle hierárquico implacável sobre a autonomia reprodutiva feminina. Colocando tudo isso lado a lado, fica nítida a reconfiguração completa da nossa psique coletiva, como duas redes de conversa isoladas e opostas. De um lado, a mentalidade matrística, confiança, participação cooperativa, vida em ciclos com a natureza. Do outro lado, a mentalidade patriarcal, uma maratona constante de competição, exigência por hierarquias rígidas e um desejo compulsivo e linear de controlar absolutamente todos os recursos. Parte 5. Nossa contradição moderna. E o mais impressionante da análise do Maturana e da Werdenzoller é que, segundo eles, a gente ainda começa a vida de um jeito muito parecido com os nossos ancestrais. A fase 1 da nossa vida moderna rola na primeira infância, que é marcada por um espaço puramente matrístico de total confiança e contato físico constante. É esse período nutritivo que a pesquisa chama carinhosamente de a biologia do amor. Só que aí chega a transição para a fase 2, e é um verdadeiro choque de realidade com o mundo patriarcal. Aquele espaço original e gostoso de aceitação incondicional é arrancado da gente na passagem para a vida adulta. Somos jogados num campo de batalha que exige competição ferrenha o tempo todo, luta por espaço, aprovação e uma obediência cega às novas estruturas que estão no poder. Então, o ponto crucial e também a nossa maior contradição moderna se resume nessa máxima afiada: o respeito forçado nega a si próprio. É simples. Quando o modelo de autoridade patriarcal bate de frente com a nossa necessidade biológica mais básica de relacionamentos autênticos baseados no respeito mútuo, a harmonia evapora. A obrigação coercitiva esvazia totalmente a nossa capacidade real de conexão profunda. Consequentemente, o pedágio mental cobrado por viver assim é altíssimo. O atrito psicológico é claro na nossa rotina. Rola um cabo de guerra interno constante. Aquele anseio silencioso por voltar a colaborar em paz, enquanto a gente é obrigado a navegar num mundo inclinado à guerra e à apropriação. A leitura mostra que essa fricção diária é exatamente o que gera neurose coletiva, os nossos escapes utópicos e aquela desesperança e melancolia crônicas que a gente relata e vê crescer tanto hoje em dia. Com tudo isso em mente, a gente encerra a análise de hoje com uma provocação extremamente instigante. Se a cultura, como defendem o Maturana e a Werdenzoller, não passa de uma rede em andamento de conversações, guiadas por nossas emoções coletivas, será que é possível co-inspirar e cultivar um novo espaço colaborativo, um espaço neomatrístico, em pleno século XXI? Dá para repensar as emoções que guiam as nossas relações diárias e mudar a trajetória humana? Fica aí o convite para uma reflexão mais profunda. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra na próxima.